O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Vou chamar aqui meu irmão Wagner Nunes. O que o irmão tem a trazer aí sobre esses primeiros textos aí, meu irmão? Amém. Eu vi a pergunta de uma irmã aí, que está na dúvida se essa sétima trombeta seria a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. E a resposta é, com certeza. Não tem como não lembrar do ano do jubileu. Em Levíticos 25, a partir do verso 8, está escrito: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, ou seja, no dia da expiação, o apóstolo Paulo ele menciona sobre isso. João, em Apocalipse, quando me fala em Apocalipse 11, a Arca da Aliança é vista, então não tem como não lembrar do dia da expiação, né? E no dia da expiação, fará passar uma trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de chifre de carneiro vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Então, quando o apóstolo Paulo estava mencionando, 1 Coríntios 15, 52, né? Eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, né? E a transformação ao toque da última trombeta, ele estava se referindo a essa trombeta de chifre de carneiro no ano 50º. Então, mais para frente, nós vamos comentar um pouco mais acerca desse dia maravilhoso do ano 50º, que é o ano do jubileu, em que toda a terra ela será liberta, toda a criação será liberta, e nós que estamos nesse cativeiro da corrupção, né, por causa do nosso corpo mortal, nós receberemos a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Então, essa sétima trombeta, com certeza, está falando acerca dessa trombeta de liberdade. Ou seja, isso já nos diz que ela é no final da grande tribulação, porque o contexto de Apocalipse 11 é exatamente o ministério das duas testemunhas, tanto na primeira metade quanto na segunda metade. E quando concluir o ministério das duas testemunhas nos 7 anos, aí sim a sétima trombeta será ressoada e haverá libertação para toda a igreja do Senhor Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo não está pensando em trombeta de jogos romanos, pelo amor de Deus, eu já ouvi essa história aí, não tem nada a ver. As trombetas que o apóstolo Paulo menciona são as trombetas no livro da lei. Simplesmente ele está pensando nesse dia maravilhoso, que é o dia da libertação de todos nós e também das nações que adentrarão pelo milênio. Amém? Por exemplo, nós temos uma figura nas muralhas de Jericó. Durante 7 dias, o povo dava voltas e tocava trombetas. E você vê que tinha 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. É a mesma figura que aparece no livro do Apocalipse. Esses 7 sacerdotes que tocavam trombeta, vê que no último dia eles dão um toque diferente, e quando eles tocam, diz que o povo deveria gritar e as muralhas viriam sobre o chão. O que é isso, irmãos? É uma figura da sétima trombeta e do que está acontecendo ali, entre arrebatamento, entre um monte de coisas acontecendo ali. Tá? Então, nessa sétima trombeta, inclusive, vê que o texto ali diz em Apocalipse 7, houve vozes no céu, lá você vê o povo gritando, né? Isso está muito associado às vozes que estão no céu, a igreja está sendo arrebatada, há vozes de louvor que a gente vai ver daqui a pouco. Mateus 24 é o primeiro lugar que essa trombeta vai aparecer no Novo Testamento. Jesus diz assim, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu são abalados. Então você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha a vinda do Senhor acontecendo. E a Bíblia diz assim, ó, que ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombeta para recolher os eleitos dos 4 cantos da terra. Percebeu que na vinda de Jesus, após a tribulação daqueles dias, aparece uma espécie de arrebatamento? As pessoas estão sendo recolhidas ao som de trombetas. Então você vai ver, quando que é isso? É essa sétima trombeta, como a gente vai ver no decorrer dessa live. Lá no texto de Apocalipse 15, a Bíblia diz bem assim, ó, Apocalipse 15, 51 ou 53, se eu não me engano. Diz assim, ó,
Eis que eu lhes digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, né? Num abrir e fechar de olhos. Lembra que esse abrir e fechar de olhos não está falando de arrebatamento secreto, ele está falando da transformação do nosso corpo. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pera lá, essa última trombeta, quando que ela acontece, irmãos? É a 7ª. Você tem lá no Apocalipse 7 trombetas, a última é a 7ª, né? A 7ª é a última, e Paulo teve a mesma revelação da parte de Deus que Deus vai dar a João depois. Ao som da última trombeta aconteceria o quê? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. E nesse momento, os corpos de ambos seriam transformados em um piscar de olhos. Entende? Não é só esses textos. Você vê, por exemplo, Paulo falando de outro termo que as pessoas dizem, não, são trombetas diferentes, trombeta de Deus é uma coisa, última trombeta é outra, 7ª é outra, né? Mas você vê Paulo usando em 1 Tessalonicenses 4, o texto que fala de arrebatamento, Paulo vai usar a seguinte expressão. Paulo vai dizer assim, ó: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, olha só, Mateus 24 fala da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Paulo está falando em 1 Coríntios 15 também sobre a ressurreição. Agora Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, nós, os que ficarmos até a vinda, a parousia, a vinda visível. Ele diz, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que morreram, né? Ele diz, pois dada a ordem, né? A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Percebeu de novo a trombeta? Mateus 24 tem trombeta, 1 Coríntios 15 fala da última trombeta, que é a 7ª, agora vai falar da trombeta de Deus. Irmãos, muitas pessoas dizem, não, a trombeta de Deus não é a 7ª trombeta. Irmãos, as 7 trombetas não pertencem a Deus, tudo não pertence a Deus ali no livro do Apocalipse, os juízos, os flagelos, né? Embora a gente diga, são as 2 testemunhas, é a igreja do Senhor, são anjos que estão tocando, tudo pertence a Deus. Entende? Então esse texto está dizendo assim, ó, que ao som da trombeta de Deus, tocada a trombeta de Deus, ele diz, os mortos ressuscitarão e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor nos ares. Aí a gente pode usar os mais diversos textos. Quando você chega no livro do Apocalipse, você vê que João é arrebatado no dia do Senhor, se não me engano, Apocalipse 1, né? E ele diz, eu ouvi por detrás de mim um som como de trombetas, certo? Você vai para Apocalipse 10, que, se eu não me engano, foi, acho que a penúltima live de vocês sobre o Apocalipse. Apocalipse 10 tem um anjo contando um mistério que vai acontecer nos dias em que tocar a 7ª trombeta. E esse anjo, ele vai dizer assim, ó... mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, ele diz, vai se cumprir o mistério de Deus, tá? Que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Irmãos, que mistério é esse? É o mesmo mistério que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Deixa eu falar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Entende? Olha aqui o mistério de Deus que foi anunciado pelos profetas. Então você vê que Deus está em todo o tempo dizendo que quando chegar a última trombeta, a trombeta de Deus, a 7ª trombeta, se cumprirá o mistério anunciado por Deus. Que mistério é esse? Irmãos, é a centralização de tudo que Deus havia falado. Isso inclui... ressurreição dos mortos, arrebatamento, juízo que virá a partir de então, de uma forma como não veio antes na grande tribulação, um juízo de Deus. Então, no toque da 7ª trombeta, existem muitas coisas que foram anunciadas na lei, nos salmos, nos profetas, no Novo Testamento, nos evangelhos, nas epístolas. Tudo isso vai se cumprir na 7ª trombeta. Aí sim, a gente chega agora em Apocalipse 7 e a gente pode ler esse texto dizendo, né, que o 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve vozes no céu, irmãos. Que vozes são essas, né? Houve vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo que foram dados para o homem dominar e o homem se sujeitou a Satanás, você vê que é como se Satanás, através do homem caído, estivesse reinando nos reinos desse mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando Satanás tenta Jesus, lá no Monte da Tentação, uma das coisas que Satanás oferece para Jesus é o quê? Os reinos desse mundo. Ele diz, se vocês prostrado me adorares, eu vos darei os reinos desse mundo.
1 João vai falar que ele vai dizer assim que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz, tudo está em trevas, já está no maligno. E é por isso que Jesus ensina, quando vocês orarem, o Pai Nosso, orem assim: venha o teu reino, tá? Quando é que esse reino vai vir? No milênio. Lembra? O reino de Cristo sobre a terra, né? Então, assim, ó, quando a gente fala da 7ª trombeta, que diz que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, tá? E ele reinará, é justamente porque é nesse momento, tá? Até esse momento que a gente vive hoje, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. É a partir desse momento que nós vamos ver que Cristo assume o seu reino, que o próprio Deus, porque a Bíblia, ela anuncia uma coisa, ela diz assim, ó, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor, do nosso Deus, e do seu Cristo. Você vê o Pai e o Filho junto? Né? Sim. O Pai e o Filho, ó, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, tá? Só para concluir a minha fala, aonde que aparece essa expressão que ele reinará para sempre? Lá em Daniel 7. Daniel 7 vai dizer assim, ó, que quando o chifre pequeno tá fazendo as atrocidades que ele vai fazer, né? Blasfemar contra Deus, perseguir os santos, diz que um tribunal é posto, o ancião de dias está presente, o filho do homem se aproxima e os reinos do mundo, eles são tirados do chifre pequeno e são dados aos santos. E o próprio Jesus lá, o filho do homem, recebe os reinos do mundo. E a Bíblia diz, será um reino eterno, um domínio que jamais passará. Então perceberam que o que está acontecendo lá em Daniel 7 é o mesmo que está acontecendo aqui, tá? Tocou a 7ª trombeta, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Amém, amém. Então, muito, muito importante acerca dessa chave que o Tiago citou, de Apocalipse 10:7, e quando tocar a 7ª trombeta vai se cumprir o mistério de Deus, e a gente olha para o anjo, e o anjo tem as mesmas características e tem o mesmo gesto de levantar a mão para cima e jurar por aquele que vive eternamente. Esse anjo, com esse gesto, está lá em Daniel 12. Daniel 12:7. Esse anjo levanta a mão para cima, jura por aquele que vive eternamente e declara que as maravilhas se cumprirão 3 anos e meio depois que encerrar o poder do povo santo. Está aí a chave, a resposta também aí, né, que esses 3 anos e meio depois que encerrar o poder, a manifestação das 2 testemunhas nesta primeira metade da semana, aí você conta 3 anos e meio, porque esse ministério das 2 testemunhas envolve ali 3 anos e meio, vai acabar o poder, elas serão perseguidas, aí se contam 3 anos e meio finais. E no final da grande tribulação acontecerão essas maravilhas que Daniel viu, que está no capítulo 12, fala que Miguel será levantado para batalhar, e os que estão no livro da vida serão salvos, e haverá a ressurreição dos santos para a vida eterna. E essas maravilhas acontecem no final da grande tribulação. Importante ressaltar também, Wagner Nunes citou aí sobre a trombeta do jubileu, que é a última trombeta de um ciclo, né, que vai encerrar aí com 50 anos. Se nós lermos a lei, principalmente as solenidades bíblicas, os anos sabáticos, o jubileu, nós vamos ter esse discernimento, e nós sabemos aí que o intervalo da solenidade de trombetas até o dia da expiação é um intervalo de 10 dias. E aí, o que nós enxergamos nesse período da última semana? É o clamor, é falar, é proclamar arrependimento. Arrependimento em todas as nações. Por isso que o início do ministério de trombetas, né, a solenidade de trombetas, ocorre com o ministério das 2 testemunhas. E esse chamado ao arrependimento vai até o dia da expiação. Por isso que lá em Apocalipse 2:10 diz: tereis tribulação de 10 dias. Já é um gancho para que nós possamos discernir o início de trombetas até o dia da expiação, que compreende aí esse período de 7 anos. E nós, vocês citaram aí, né, acerca da muralha de Jericó, tem tantas mensagens riquíssimas ali. Eu vou só citar Josué 6:5, que ali havia um toque longo de trombeta berrante. Se nós olharmos ali a palavra no original do hebraico, é Keren Yovel, que significa esse Yovel aqui, é a mesma palavra usada para jubileu. Jubileu,
que está lá em Levítico 25, verso 10. E jubileu, nós sabemos as características ali, o propósito de jubileu. Tem a libertação dos cativos, que está em Levítico 25, 10. Tem o resgate da terra, que está no verso 24. E tem a figura do resgatador, entre os versos 47 a 55, apontando para a volta de Jesus. A volta de Jesus para resgatar o seu povo. Então tem muitos elementos aí para a gente poder comentar. A gente vai fazer esse rodízio aí, né? Vai fazer esse rodízio, mas é muito importante a gente pegar esses fundamentos da lei, dos profetas principalmente, para discernir que a última trombeta ele está apontando para a 7ª trombeta do Apocalipse. E eu só quero deixar aqui, para encerrar minha fala, Isaías que fala disso. Capítulo 26, a partir do verso 17, diz assim, ó: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha que interessante o verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. No capítulo 27, nós temos aqui um juízo sobre a iniquidade, e nos últimos versos diz assim, ó: naquele dia que o Senhor patejará o seu fruto desde o corrente do rio Nilo, do Egito, até os filhos, e vós, ó filhos de Israel, serão colhidos um a um, e naquele dia será tocada uma grande trombeta, qual seja a 7ª trombeta de Apocalipse 11. Louvado seja Deus por isso. Então a primeira ressurreição, ela é mais importante, naqueles que irão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Por isso que Paulo diz, né, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois a gente poderia entrar aqui em outros detalhes quanto ao que vai acontecer nesse milênio. A gente não vai tratar sobre isso aqui agora, mas o que vai estar acontecendo ali, né? Se vai ter o reino e vai ter nações, a gente acredita nisso, mas aí o que vai se decorrer a partir disso, a gente vai tratar num outro episódio. Porém, a gente vai entender que depois do milênio nós teremos a ressurreição do trono branco. E esse é um momento importante, que são as duas diferenças aí para após esse grande julgamento que vai acontecer neste milênio. Isaías 27, do 9 a 13. Olha que interessante que nos traz aqui. Portanto, com isto, será expiada a culpa de Jacó. Olha só que interessante quando a gente entende, né, sobre as duas casas de Israel. E este é todo fruto de perdão do seu pecado. Lembra o que diz nas 70 semanas? Né, as 7 maravilhas que estão lá, e o que depois Jesus disse, né, quando perguntaram para ele, mestre, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E ele não, 70 vezes 7. Então ele fez a gente voltar para a profecia das 70 semanas para entender que aquilo tudo era referente a perdão. Todos aquele ciclo de festa que nós tínhamos no passado era exatamente referente a perdão. Mas infelizmente, meus irmãos, os ciclos precisavam se repetir. E ao soar da 7ª trombeta, desta que nós estamos proclamando agora, não vai precisar mais se repetir. Então, esta culpa de Jacó será expiada de uma vez por todas, né? E este é todo fruto de perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes de ídolos e os altares de incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali passam bezerros, deitam-se e devoram-se os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Aqui já está passando para o outro lado, né? Por isso, aquele que fez não se compadecerá dele, e aquele que formou não lhes perdoará. Naquele dia,
e que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então vocês conseguem conectar? Aqui está dando toda a revelação de quando a palavra nos diz que Deus está coletando de todos os lugares para onde foram espalhados os filhos de Israel. E juntos eles constituirão, já estão constituindo uma só cabeça e juntos subirão da terra. É o que a palavra nos diz. Eu achei também um outro texto. Esses salmos eu achei fantástico. Eu queria compartilhar com os irmãos. Batei palmas. O que nos remete? Né? Para os irmãos que estudam sobre as festas, sabem? E quando tinham palmas nas mãos, era a festa dos tabernáculos. Batei palmas. Todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodial a Deus, cantai louvores. Salmodial ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Então, meus irmãos, esse salmo está aqui, não é para bonito, não é porque Davi teve na sua mente, vou desenhar aqui, não, é Deus se revelando o futuro para nós, de como que será. Porque nesse momento, a partir do toque da última trombeta, os textos vão ainda continuar nos mostrando que todas as nações trarão a sua glória. E haverá reconhecimento até daqueles que traspassaram. Haverá reconhecimento, todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E então a gente vai estar completo. E esse reino, ele será um reino primeiramente de 1000 anos, mas eterno. Podemos dizer eterno? Podemos. 1000 anos por quê? Porque esses 1000 anos será o reinado de Cristo sobre as nações, para que todos venham prostrados aos seus pés e reconhecer que ele nos amou. Olha como é que a Peshita vai traduzir isso pra gente. Ó, isso aqui eu acho muito lindo, irmãos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a Peshita. A Peshita, ela diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar com as culpas, para acabar com os pecados, para perdoar a iniquidade e para trazer, olha essa expressão, trazer o justo desde a eternidade. Entendeu? 70 semanas para trazer o justo. Isso está falando da vinda de Cristo. Quando toca a 7ª trombeta, cumpre-se também a última semana de Daniel. A irmã perguntou, né, se é no meio da semana, se é no final da semana. Cumpre-se a última semana de Daniel. Quando se cumpre as 70 semanas, inclusive a última semana, começa a acontecer todas essas coisas. Ele está dizendo, vai terminar com a culpa, vai acabar com o pecado, vai perdoar a iniquidade, vai trazer o justo desde a eternidade. Entenderam? Na 7ª trombeta está acontecendo a vinda de Cristo. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Quando diz que ele reinará, está falando agora do início do milênio, o reinado de Cristo sobre a terra, né? A vinda do justo, né? Vai trazer o justo da eternidade.